Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23 aqui na TV Franca, na tela da TV que mostra você. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Nós vamos falar sobre os casos de incêndio que continuam gerando muita preocupação e também trazendo danos ambientais, muito trabalho para brigadistas e também o Corpo de Bombeiros. Olha só essa imagem, né? No começo da imagem, praticamente a fumaça cobria, né? Quase não dava para ver nem o caminhão-pipa, muito menos aí a pessoa, né? O brigadista que trabalha no combate às chamas. São cenas tristes, né, que se repetem mais uma vez neste ano, e nós temos aí em várias cidades casos de incêndio, né, sendo registrados. Apesar, é claro, da quantidade de orientação, de conscientização que nós temos feitos aí também, não só, né, a TV Franca, mas também as autoridades alertando sobre essa grave situação. Teve, inclusive, prisão no final de semana de pessoa ateando fogo. Vamos também acompanhar outros destaques no programa de hoje. Dados divulgados nesta quarta-feira pela plataforma de monitoramento MAP Biomas mostram que a devastação causada por incêndios na Amazônia Legal caiu 65% em julho em relação ao mesmo mês de 2024. A madrugada deste sábado foi marcada por desespero no Jardim Aeroporto 3. Um jovem de 20 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio e chegou em estado grave à UPA do bairro após ser baleado com 2 tiros no peito. Bom, eu acho que houve uma preparação muito grande para esse jogo. Nós trabalhamos dia a dia todos os possíveis detalhes que teríamos dentro da partida. Analisamos o Vasco a todo momento e a fundo. Nós buscamos neutralizar o que de melhor eles sempre apresentam. E ainda também no mundo da bola, o empate da Francana na Copa Paulista diante da equipe do Monte Azul na primeira partida, né, da fase mata-mata. A equipe da Francana empatou por 1-1 e ainda agora joga fora de seus domínios em busca da classificação na próxima fase da competição. Também vamos falar aí da equipe do SESI Franca Basquete, que conquistou 2 vitórias importantes no finalzão de semana. E é claro que tudo isso e muito mais aqui no JR23 a partir de agora, na tela da TV que mostra você. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo são todos contra o mosquito.
Estamos de volta no JR 23 e agora a repercussão dos casos que marcaram o final de semana. Um jovem de apenas 20 anos foi socorrido após ser baleado na região sul de Franca. A madrugada deste sábado foi marcada por desespero no Jardim Aeroporto 3. Um jovem de 20 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio e chegou em estado grave à UPA do bairro após ser baleado com 2 tiros no peito. De acordo com testemunhas, a vítima estava em uma praça na rua José Pereira Filho com amigos quando um carro se aproximou. Um homem desceu do veículo, chamou o jovem pelo nome e, em seguida, atirou contra ele. 2 disparos acertaram diretamente seu peito. Após a ação, o atirador voltou para o carro e fugiu rapidamente. Sem tempo a perder, os próprios amigos colocaram o jovem dentro de um veículo e seguiram em alta velocidade até a UPA do aeroporto. Uma testemunha que aguardava atendimento relatou o desespero da cena. A vítima recebeu os primeiros socorros na UPA, mas devido à gravidade foi transferida em estado crítico para Santa Casa de Franca, onde segue internada. Uma mulher foi vítima de tentativa de abuso. E ainda também na nossa região nós temos aí um caso de estupro, né? Uma tentativa de estupro e um homem acabou sendo preso. Veja só. Uma mulher foi vítima de tentativa de abuso neste sábado em Guará. Sozinha em casa, ela foi surpreendida por um homem que invadiu sua residência armado com um facão. A mulher estava em um momento de lazer em sua residência, quando o homem entrou, pediu um beijo, e diante da recusa, passou a assediá-la, tentando agarrá-la à força. A vítima pediu que ele parasse, mas o homem continuou. Um vizinho, que ouviu os gritos, entrou rapidamente no imóvel e empurrou o agressor. O homem começou a ficar nervoso e deu um tapa no rosto da mulher, pegou o facão e começou a correr atrás dela. O vizinho conseguiu conti-lo, o que possibilitou que a mulher fugisse e chamasse a polícia militar. E ainda também na nossa região, um grave problema, né, que vem, é claro, aumentando nesse período, infelizmente, apesar aí das orientações, da fiscalização que vem sendo feita para se coibir a prática de incêndios. Inclusive, teve até prisão de um homem neste final de semana na região. Brigadistas combateram um incêndio na Fazenda São Miguel, região da Torrinha, em Miguelópolis. As chamas atingiram áreas de palha de cana e mata, levantando grande quantidade de fumaça que já encobre parte do céu da cidade. Equipes da usina Colorado atuaram no local com caminhões-pipa e apoio de outros veículos para conter o fogo. A equipe do Plano de Auxílio Mútuo às Emergências também foi acionada e confirmou que as chamas já foram controladas. As autoridades pedem que qualquer informação sobre focos de incêndio seja comunicada imediatamente pelo telefone 190. Cenas como essa se repetem em várias cidades da região. Ainda no final de semana, um homem foi preso em flagrante, após provocar um incêndio às margens da rodovia Cândido Portinari, na altura do quilômetro 463, em Rifaina. Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito, que estava sem camisa e de shorts, foi visto utilizando um isqueiro para espalhar o fogo por cerca de 1 quilômetro no acostamento. A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil, Polícia Militar, Defesa Civil, brigadistas do programa SP Sem Fogo e um caminhão-pipa da Prefeitura, que atuaram no controle das chamas. Depois de detido, o homem declarou que colocou fogo porque não conseguiu carona até Franca. Ele foi encaminhado ao plantão policial e permanece à disposição da Justiça. E também há um monitoramento que vem sendo feito sobre as queimadas em todo o Brasil e também em especial na Amazônia. Dados divulgados nesta quarta-feira pela plataforma de monitoramento MAP Biomas mostram que a devastação causada por incêndios na Amazônia Legal caiu 65% em julho em relação ao mesmo mês de 2024, quando ocorreu uma seca histórica. Ainda assim, o levantamento destaca que, impulsionado pelos incêndios, o desmatamento da Amazônia brasileira cresceu 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025. As medições via satélite indicam que 143 mil hectares foram queimados na maior floresta tropical do planeta no mês passado. Em todo o Brasil, julho registrou 748 mil hectares queimados, uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, o menor registro mensal desde o início das medições em 2019. O Cerrado, a savana com maior biodiversidade do mundo, foi o bioma mais afetado, concentrando 76% da área total queimada no país, com 571 mil hectares. Ainda assim, o número também representa uma queda de 16% em relação ao ano anterior.
O balanço é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em novembro sediará a COP30, Conferência Climática da ONU, em Belém do Pará. Entre janeiro e julho, a área queimada no Brasil foi de 2,45 milhões de hectares, 59% a menos do que no mesmo período de 2024. Autoridades e especialistas atribuem à ação humana o início dos incêndios do último ano, relacionando-os à limpeza muitas vezes ilegal de terras para pastagem e agricultura. E a destruição causada por queimadas também acontece em vários países. Veja só no Minuto JR. A Europa registrou mais de 1 milhão de hectares queimados até esta quinta-feira por causa dos graves incêndios que atingiram várias partes do continente. O número representa um recorde desde que começaram as estatísticas em 2006, enquanto ainda há inúmeros focos ativos, especialmente em Portugal e Espanha. Ao meio-dia desta quinta-feira, o balanço alcançou precisamente 1.015.731 hectares queimados, uma superfície equivalente a 1/3 do território da Bélgica. A marca supera em menos de 8 meses de 2025 o recorde anterior de 988.524 hectares em todo o ano de 2017. Além deste panorama geral, calculado pela AFP a partir de dados do Sistema Europeu de Informação sobre os Incêndios Florestais, Espanha, Chipre, Alemanha e Eslováquia também bateram seu recorde anual. Com muitos incêndios que causaram a morte de 4 pessoas, a Espanha é o país da União Europeia mais afetado, com mais de 400 mil hectares queimados. Em Portugal, as chamas já devastaram mais de 274 mil hectares e causaram a morte de 3 pessoas. Atrás dos 2 países da Península Ibérica está a Romênia, com 126 mil hectares destruídos. Na França, 35.600 hectares de florestas foram reduzidos a cinzas, especialmente na região de Aude, devastada por um grande incêndio no início de agosto. Intervalo rápido e, é claro, no próximo bloco as informações do esporte. Vamos falar da Francana na Copa Paulista e também da equipe do SESI Franca. 2 vitórias importantes no estadual. Até já. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br
E agora, destaques do SESI Franca Basquetebol. A equipe francana teve vitórias importantes, né? A primeira delas foi contra a equipe do Bauru, pelo Campeonato Paulista de Basquetebol. E também jogando ontem, a equipe conseguiu aí uma vitória na noite deste domingo, empurrado pelo seu torcedor, derrubou o último invicto do Campeonato Paulista. Em confronto direto pela liderança, a equipe francana venceu o Corinthians por 100-86, em partida válida pela 7ª rodada. Com o resultado, Franca assume a primeira colocação na tabela. O duelo prometia equilíbrio e entregou um espetáculo ofensivo desde o primeiro minuto. O grande nome da partida foi Zu Júnior, que anotou 25 pontos, recorde pessoal no campeonato. A equipe francana, com a vitória, chega a 6 vitórias e 1 derrota. Ultrapassa o Corinthians e assume a liderança do estadual. O próximo desafio da equipe francana será na quarta-feira, dia 27, contra o Pinheiros, novamente no Pedrocão, às 19 horas. Em entrevista à TV SESI Franca, o Zu Júnior falou sobre a vitória e também o técnico Elinho. Vamos ver. Pontuação no Campeonato Paulista e queria saber de você, qual que é a inspiração, como é que tá o sentimento com tudo isso que vem acontecendo, e todo esse seu esforço que você vem colocando em quadra para conseguir realmente atuações tão imponentes como essa? Cara, primeiramente boa noite, eu estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade, de estar entrando em quadra com jogadores renomados, com o Felício, com o Mineiro. Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda em relação à minha pontuação. Eu nem penso nisso, eu só penso em dar o meu máximo para a equipe. E se eu fiz 25 pontos, não foi por mim. Eu acho que eles fizeram a jogada, eles que me deixaram livre. Eu acho que a energia deles que fizeram eu tive aproveitamento e tudo mais. A gente falava durante o jogo que a expectativa era muito grande e que o jogo entregou muito mais do que a gente imaginava, numa partidaça de basquete. Foi uma partidaça porque as duas equipes com aproveitamento, né, Lulão? As duas equipes com bom aproveitamento. Não foi falta da defesa marcada. Não, as duas equipes estavam com intensidade, querendo fazer, mas com aproveitamento muito grande. E eu dizia no vestiário, se a gente controlar um pouco, né, esse poder ofensivo do Corinthians que eles têm, naturalmente o nosso poder já está sendo bom. O jogo terminou, se eu não me engano, 48-48 no primeiro tempo. Então, assim, foi isso que aconteceu. Nós tomamos, acho que 18 no segundo tempo, no terceiro e quarto. E isso fez com que a gente tivesse a bola na mão e, consequentemente, a vitória. Quarta-feira tem mais. Franca e Pinheiros pelo Campeonato Paulista. Franca assumindo a liderança do estadual. Vamos falar de Copa Paulista agora. Dividindo tela com ele, Marcos Rogério participando no JR 23. Afinal de contas, a francana conseguiu um empate, né? Jogando em casa, a vitória seria um resultado melhor. Mas a francana fica no empate com o Monte Azul, mas ainda tem jogo, né? Eu estava olhando os resultados, todos os placares, né, baixos, né? Não teve nenhuma goleada, a maior parte aí foi de empate também, então quer dizer, isso mostra o equilíbrio da Copa Paulista. Francana e Monte Azul, 1-1 no lanchão. O Marcos Rogério estava lá ontem, né, Marcão? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a você, o telespectador do nosso JR 23. É verdade. A francana deu ontem o pontapé inicial na série mata-mata, a série em que a francana está fazendo com o Monte Azul pelas oitavas de final. E é claro que você, torcedor, fica se perguntando, né? Inclusive ontem na transmissão nós cometemos até um erro em dizer que, como o Monte Azul faz o segundo jogo em casa, que ele teria vantagem, né, do empate. Não é, na verdade, dois resultados iguais, a decisão para pênalti. Mas ontem demonstrou um equilíbrio muito grande. A francana fez o gol aos 49 minutos, para você ter ideia do primeiro tempo, né, numa jogada de lateral, né, que saiu, deu certo. Você vai rever aí, nesse momento aí, o gol da francana, né, uma jogada que sai no lateral do Leandrinho. Ele vai servir ali, naquele momento, o comandante de ataque da francana, que troca de posição, nesse caso aí, o Jonathan. Esse é o Jonathan Faleiros. Ele cruza para trás e o Murilo chega batendo de primeiro e fazendo o gol da francana, né? E aí foi o momento em que a francana conseguiu, claro, fazer esse placar de 1-0. Então foi pro vestiário respirando, né? Olha no cronômetro aí, 49, foi respirando aquela situação tranquila, mas infelizmente no segundo tempo, francana não voltou tão bem como deveria voltar. E aí a francana sentiu realmente
né? Porque o Monte Azul volta com uma situação de pressionar muito a Francana, com muitas jogadas aéreas, e o técnico Vantuil Rodrigues faz a modificação, né? Se não me falha a memória, entre os 20 e 25 minutos, alguma coisa assim, ele mexe no time já, e ele tira o meia, que é o Vinícius Oliveira, e coloca ali o zagueiro francano Gabriel, que está num processo de formação, e trabalha com 3 zagueiros, né? Com o Davi, o Gabriel e aí com o Rossi, até porque o Rodrigão ele está lesionado, né? Está em tratamento, e nesse momento a Francana começa a sofrer um pouco mais de pressão, e aí você vê o levantamento do Ariel, e aí o Mazia cutucando de cabeça entre os 2 zagueiros, né? Entre o Davi e também ali o jogador, né? O Gabriel. Então é o momento que eles fazem o gol aí, e a Francana acaba sofrendo um empate. Dali para frente a Francana teve outras oportunidades, né? Outras chances, melhorou, né? Nessa questão. O Vantuil faz uma correção, aí ele tira o Davi, zagueiro, e põe o Caleb, que é um jogador de meio campo. A Francana, como grandes clubes do futebol de São Paulo, até do Brasil, não tem esse 10 hoje que a gente fala, mas a Francana tentou corrigir o meio com o Caleb, mas é um garoto também que está no processo de formação. Então a Francana acaba sofrendo esse empate. Nesse empate a Francana leva agora essa decisão para Monte Azul, e se permanecer um resultado de empate, 0-0, 1-1, 2-2, enfim, a decisão vai para pênaltis. Tem um detalhe importante também para esse jogo contra o Monte Azul, mas antes eu quero falar para você da Raposa do Ártico, que está aí agora, você está vendo, os nossos parceiros que estão junto com a gente. Ela tem um cardápio fantástico, meu amigo. Raposa do Ártico fica ali na Álvaro Abranches, né? Muito próximo do lado da Igreja Santo Antônio, perto da Prefeitura. E você tem aí esse cardápio maravilhoso, né, da Raposa do Ártico. O Serjão está sempre lá para bem atender você, né? Tem refeições para você ter à vontade, tem por peso, e também tem aqueles marmitex deliciosos, né? Então vale a pena você dar um pulo lá, de segunda a sábado, né? Com o almoço na Raposa do Ártico ali, vale a pena você dar aquele pulo para você poder curtir. Esse aí é o cardápio fantástico que você tem lá. Essa é a pista com uma variedade de saladas, a pista quente, uma coisa maravilhosa. Aproveitar também e falar do Carriola Terraplanagem para você, mandar um abraço para o Wilson. Tudo que você precisar em terraplanagem, terreno, muro o que você precisar nessa área, você que tem aí o seu loteamento, você que precisa, claro, evidentemente, de uma empresa séria, uma empresa que tem um maquinário adequado, você pode procurar o Carriola Terraplanagem, que com certeza você vai ser muito bem atendido lá. São parceiros aí que estão sempre junto com a gente. Um beijo no coração deles. Um abraço para o Michel da Tenda Árabe, né? Onde você tem ali na Ismael Alonso e Alonso o melhor da cozinha árabe está lá, né? Esfirras maravilhosas, deliciosas na Tenda Árabe. O João Paulo da Copenhague, né? Construindo sonhos com segurança e sustentabilidade, junto com a White House. Um grande abraço para o João Paulo também. Obrigado sempre pelo carinho. O pessoal que está sempre junto com a gente aí, participando, né? Sempre nas transmissões, no Campeonato Paulista, sempre junto com a gente, nos apoiando, nos incentivando, que é muito importante. Eu acho que isso aí é algo válido. Um abraço para o Aguinaldo também, do Sindicato dos Condutores de Veículos de Franca, ele que faz um belo trabalho à frente do sindicato, né? Ele é o sucessor do então saudoso Geraldinho, e hoje cuidando muito bem aí desse trabalho maravilhoso que o sindicato faz. Então a gente deixa aqui o nosso carinho todo especial para ele, que está sempre aí também nos auxiliando e sempre junto com a gente, que eu acho que toda essa situação é muito importante para dar um incentivo e incentivar a Francana. Samuel, o detalhe que eu disse contra o jogo do Monte Azul é que a Francana vai fazer uma participação na cidade de Monte Azul no mesmo horário que jogou em Franca. O jogo lá está marcado para dia 31, domingo, às 10 da manhã. E o técnico Vantuil Rodrigues vai montar uma estratégia para poder tentar vencer a partida, até porque a Francana tem uma escala de segurança muito boa. Se ela não toma muito, se ela tem dificuldade para fazer gols às vezes, mas ela não tem tomado gols também. Então, assim, o importante é que a Francana, nessa escala de segurança, vai ter um Monte Azul que vai sair para o jogo. Porque, na verdade, jogando em casa, o Monte Azul não vai arriscar a pressão de ter que decidir nos pênaltis. Então, acredite-se que o Monte Azul deve sair. E durante essa semana nós vamos acompanhar os treinamentos do técnico Vantuil Rodrigues, para que a gente tenha uma ideia, né, do que vai ser feito, para de repente a gente também poder estar trazendo aqui nos próximos jornais nossos aí essa notícia com relação aos treinamentos. A gente sabe que quarta-feira o time se reapresenta amanhã, e na quarta-feira nós já devemos ter um trabalho com bola, e a gente deve trazer esse trabalho com bola aqui no JR23 para trazer mais detalhes sobre esse jogão da Francana, que decide vaga lá em Monte Azul Paulista contra o Monte Azul no domingo às 10 da manhã, Samuel.
Valeu, Marcão. Vamos para o intervalo rapidinho, já tem as informações, o resumo do Campeonato Brasileiro. A coisa não está nada boa pelos lados da Vila Belmiro. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Ora, em vez de falarmos do Campeonato Brasileiro, que vai ganhando a cada dia mais emoções, né? Vamos começar falando da equipe do São Paulo, o tricolor que vem aí embalado, né? Numa sequência de conquistas importantes. E mesmo sem Lucas Moura, o São Paulo aproveitou o bom momento no Brasileirão para encerrar um jejum de quase 5 anos sem vencer o Atlético Mineiro. Na noite de ontem, o tricolor fez 2-0 no Morumbi pela 21ª rodada. A última vitória tricolor sobre o Atlético Mineiro havia acontecido em dezembro de 2020. Desde então, o São Paulo teve 6 empates e 5 derrotas. Invicto a 8 partidas no Brasileirão, o time dirigido por Hernan Crespo chegou a 32 pontos e subiu para o 7º lugar, ficando na cola na zona aí da Libertadores da América. Por outro lado, o Atlético Mineiro chegou ao 3º jogo seguido sem vitória no Brasileirão e estacionou nos 24 pontos. O São Paulo agora encara o Cruzeiro no sábado pela próxima rodada do Brasileirão. E o Hernan Crespo fez análise sobre a vitória do tricolor. Vamos devagar. Primeira coisa, sim, em teoria a gente escolhe assim, como você falou, mas Lucas está em um planejamento especial, para uma cronologia, para tentar voltar 100%. Então, não podia jogar. O Rodriguinho tinha problemas de desgaste, tinha problemas físicos, e Alisson está fora também. Então, a situação era clara. Com Paulo Maia jogando aí, dava liberdade para Boba e Marcos Antônio de criar um pouco mais aquilo que eles podem fazer no meio campo, poderlo fazer mais adiante. Muitas vezes a escalação, as escolhas vêm feitas por o desgaste, por problemas. Neste caso, deu certo, porque
Paulo Maia jogou bem, fez gol. Um momento que dá tudo certo. É isso aí para você que está ligado aqui no JR23. Vamos falar agora do Corinthians, né? O Corinthians que vem com vários jogadores contundidos, mas conseguiu uma vitória extremamente importante contra a equipe do Vasco da Gama, num jogo recheado de gols, né? 5 gols aí marcando a vitória da equipe do Corinthians pelo placar de 3-2 diante do Vasco da Gama. A equipe do Corinthians, inclusive, agora na 11ª posição com 25 pontos. Já o Vasco perdeu a segunda seguida com 19 pontos e está em 16º lugar, correndo o risco de terminar aí, é claro, né, na zona de rebaixamento, uma situação incômoda também para a equipe do Vasco da Gama. O Corinthians agora já se prepara para encarar depois de amanhã, na quarta-feira, dia 27, pela Copa do Brasil, a equipe do Atlético do Paraná. E no Brasileirão, o Corinthians joga no final de semana contra a equipe do Palmeiras. Tem clássico. E quem falou sobre essas adequações foi o técnico Dorival Júnior. Eu acho que houve uma preparação muito grande para esse jogo. Nós trabalhamos dia a dia todos os possíveis detalhes que teríamos dentro da partida. Analisamos o Vasco a todo momento e a fundo. Nós buscamos neutralizar o que de melhor eles sempre apresentam. Não foi um jogo simples, não foi fácil. Nós tivemos um ótimo volume no último terço de campo e isso foi importante desde o primeiro tempo. Tivemos um jogo com um certo controle, porém dificultado também pelas ações da equipe adversária. Para mim foi um jogo de superação acima de tudo. Nós estamos aí com um número considerável, né, de jogadores fora e mesmo assim todos eles muito preparados, entraram, cumpriram funções e isso para mim é muito importante num momento como esse, onde nós precisamos de algumas definições, de algumas decisões. Alguns jogadores estão se apresentando muito bem, assumindo uma responsabilidade importante e criando aí possibilidades para que possamos trabalhar com novas situações, com novas possibilidades, até porque o campeonato ficará ainda mais complicado e difícil e nós teremos aí que estarmos muito mais preparados do que nesse momento em razão da própria classificação que temos nesse instante. As coisas não andam nada legais pelos lados da Vila Belmiro, né? O Santos perdeu mais uma e a pressão vai aumentando cada vez mais. Sob olhares de Carlo Ancelotti, inclusive, o técnico do Brasil, o Bahia venceu o Santos por 2-0 na Fonte Nova. O duelo foi válido pela 21ª rodada, contou com gols de Luciano Juba e Lúcio Rodrigues, um em cada tempo. Outro técnico que esteve no estádio foi o argentino Vodvoga, apresentado pelo Santos e que inicia o trabalho já nos próximos dias com a difícil missão de evitar aí o rebaixamento do Peixe. O Peixe, inclusive, foi comandado pelo Matheus Bach. Com o triunfo, o Bahia aparece em 4º lugar, 36 pontos. Já o Santos, que não contou com o Neymar, que estava suspenso, 15º com 21 pontos. O Matheus Bach falou sobre a derrota. Boa noite. A gente veio com uma proposta de jogo de agredir o adversário, de pressionar alto quando eles fossem fazer uma saída de bola e depois procurar manter um bloco médio, sabendo da qualidade e do tempo que esse Bahia tá junto, né? Passamos a semana inteira trabalhando em cima disso. Eu acredito que defensivamente a gente fez um bom primeiro tempo e acabou se expondo a alguns momentos, principalmente durante o segundo tempo, quando a gente foi agredir para retomar a posse de bola. Acabamos tomando um gol próximo aos 15 minutos, depois de uma semana que foi complicada e esses jogadores trabalharam muito bem durante a semana e eles tiveram a consciência, a concentração de não sair do jogo, que era o mais importante, que se alguma coisa acontecesse a gente não saísse do jogo. A gente se manteve no jogo, a gente começou a crescer no próprio primeiro tempo, não fomos contundentes o suficiente ofensivamente, não geramos as situações que gostaríamos, mas fomos aplicados durante o jogo inteiro.
uma equipe que se aplicou, que se doou, que se entregou e buscou até os 48, 49 minutos um resultado, uma condição melhor. E agora, assunto seleção brasileira. Afinal de contas, Ancelotti, que estava acompanhando o jogo do Santos ontem, fez aí o anúncio, né, da convocação para a próxima data FIFA, que acontece nesse mês de setembro. Sem Neymar, sem Vini Júnior, sem Rodrigo, nomes de expressão aí de atletas no mundo da bola, mas ele foi convocado. O francano que enche a todos nós de orgulho, Estevão, vai para os jogos contra Chile e a Bolívia. A dizer a lista dos jogadores para os dois jogos contra Chile e contra Bolívia. Goleiros, Alisson, Liverpool. Bento, Al-Nassr. Hugo Sousa, Corinthians. Defensores, Alexandro Ribeiro, Lille. Alex Sandro, Flamengo. Caio Henrique, Mónaco. Douglas Santos, Zenit. Fabrício Bruno, Cruzeiro. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Wanderson, Mónaco. Wesley, Roma. Mediocampistas, Andrei Santos, Chelsea. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Joelinton, Newcastle. Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Estevão, Chelsea. Gabriel Martinelli, Arsenal. João Pedro, Chelsea. Caio Jorge, Cruzeiro. Luiz Henrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Muito obrigado. Obrigado, mister. É isso aí. Brasil e Chile, Brasil e Bolívia, os próximos jogos da seleção brasileira. Final de JR 23. Amanhã a gente está de volta. Um grande abraço. Boa noite para você.